pessoal! Nessa videoaula nós vamos falar sobre a função logaritmo em C e ver algumas de suas propriedades. Então, logaritmo a gente vai definir como sendo a inversa da função exponencial complexa que a gente já viu. A gente sabe que uma exponencial complexa nunca pode dar zero. Então, como eu vou definir o logaritmo como sendo a inversa, então o logaritmo não vai estar definido para o número z igual a zero. E eu vou dizer que W é o ln de z, então a gente vai falar de logaritmo na base E, se somente se E elevado a W é igual a z. Então é aqui que a gente vai trabalhar. Então suponha que eu conheço z e eu quero descobrir quem é W, quem é o ln de z. Então eu vou escrever z na forma R é elevado a θ, né, onde R aqui é o módulo de z, e W eu vou escrever como A mais IB. Então, o meu problema aqui é dado z, eu quero encontrar W, onde W é o ln de z. Então, E elevado a W é o mesmo que E elevado a A mais IB, que a gente sabe que é o mesmo que E elevado a A vezes E elevado a IB. E a gente viu que isso tem que ser igual a z, que é R elevado a θ. A gente viu lá na nossa aula de exponencial complexa que a hora que eu escrevo um número dessa maneira, isso daqui é o módulo dele, desse número complexo, e isso daqui é o argumento desse número complexo. Como eu estou igualando a z, onde R é o módulo de z e θ é o seu argumento, então o que a gente conclui daqui? Eu concluo que E elevado a A tem que ser igual a R, ou seja, A é o ln real, aqui é o ln real de R, então acabei de descobrir quem é A. Então, o Rzão, lembra que eu conheço, porque é do Z. Então, o Azinho vai ser o ln real de R. E E elevado a IB tem que ser igual a E elevado a θ. Ou seja, o B tem que ser θ mais 2κπ, onde cai qualquer número inteiro. Né? O B ele pode ser θ, mas ele pode ser também qualquer múltiplo inteiro de 2π mais θ. Tá? Então, com isso, a gente acabou de encontrar A e B, então acabei de encontrar W, então observe que W vai ser ln de R, que é o A, mais I vezes θ mais 2κπ. Então, que é o que eu coloquei aqui, ó. Então, W, que é o ln de Z, vai ser o A mais IB, né? Lembrando que eu não escrevi, o K é qualquer número inteiro. Então, a definição do ln de um número complexo nada mais é do que o ln real do módulo desse número complexo, porque aí o módulo aqui é um número real, então isso daqui é o ln real, que a gente já conhece, mais I vezes o argumento desse número complexo. E aí qual o problema, de certa forma, dessa definição? Porque essa função, ela vai ser uma função que a gente fala multivalente. Por quê? Porque observem que o argumento de Z, o argumento de um número complexo, a gente sabe que ele é definido a menos de um múltiplo inteiro de 2π. Ou seja, tem infinitos valores para um argumento de Z. Então, com isso, eu vou ter infinitos valores para o ln de Z. Então, ela não é uma função no sentido matemático, né? É o que a gente chama de uma função multivalente, onde uma entrada pode ter infinitas saídas. Aqui, no caso, vai ter, né? Toda entrada vai ter infinitas saídas. Então, deixa de ser função, então a gente chama de função multivalente. Mas aí, se a gente define um intervalo para trabalhar aqui no argumento, que foi o que a gente fez, chamando de argumento principal, né? Utilizando a letra maiúscula, para o arg aqui, chamando de A maiúsculo, esse aqui seria o argumento principal, onde a gente definiu o intervalo de menos π até π, né, menos π aberto até π fechado, para ser o intervalo onde a gente vai trabalhar. Aí sim, aqui eu tenho uma única resposta para o argumento, portanto, vou ter uma única resposta para o logaritmo, e aí também eu vou discriminar e chamar esse ln com letra maiúscula, vai ser o logaritmo principal, tá? Cada valor do argumento aqui, então para cada valor do argumento eu vou ter um logaritmo, então esses são chamados ramos do logaritmo, e esse aqui é o ramo principal. E aí só lembrando, né, ele não está definido, o logaritmo não está definido para z igual a zero. E aí a gente vê que o ln de z, seus infinitos valores, né, são dados pelo ramo principal aqui, que é o ln de z, mais 2kπ vezes i, onde cai o número inteiro. Alguns exemplos do cálculo do ln, então vou deixar aqui a definição para vocês se lembrarem. Então, ln de número complexo é ln do módulo desse z mais i argumento desse z. Então, ln de i, por definição, vai ser o módulo do número complexo i, ln do módulo, né, mais i argumento de i. A gente sabe que o módulo de i é 1, então isso vai ser o ln real de 1, que é 0.
mais i, e o argumento de i é o par ordenado 0, 1, né? Então ele tem como argumento π sobre 2, só que aqui são todos, né? Então eu tenho que somar qualquer múltiplo inteiro aí de 2π. Então esse aqui, é lógico, o ln que a gente pode melhorar, né? ln de 1 é 0. Então ln de i nada mais é do que i que multiplica π sobre 2 mais 2kπ, k pertencente a z. Se eu quero o ln principal, no ramo principal, então eu pego o ângulo de menos π a π, no caso é o π sobre 2, então aqui ficaria aí π sobre 2. Mas, por exemplo, ali se eu faço k igual a 1, o que eu vou ter aqui? Π sobre 2 mais 2π, né? 2π então vai ficar aí 5π sobre 2. Se eu faço k igual a menos 1, vai ficar π sobre 2 menos 2π, então é menos i 3π sobre 2. Se eu faço k igual a 2, então vai ficar 4π aqui, 4π mais π sobre 2, daí 9π sobre 2, e por aí vai, né? Então aqui a gente teria infinitos valores para o ln de i, inclusive, né, a hora que eu faço k igual a 0 aqui, o i sobre 2. Outro exemplo, ln de 1 mais i, então isso por definição é ln do módulo de 1 mais i vezes o argumento de 1 mais i. 1 mais i, lembrem-se que é o par ordenado 1, ele está lá na reta y igual a x, né, que é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes, que faz um ângulo de 45 graus, né, ou π sobre 4. Então, ln de 1 mais i, módulo de 1 mais i é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, então ln de raiz de 2, mais i, o argumento a gente acabou de discutir aqui, é π sobre 4, lembrando aqui que são todos, então eu posso somar a π sobre 4 qualquer múltiplo inteiro de 2π. ln de raiz de 2 eu calculei aqui só para a gente colocar um valor numérico, ln de raiz de 2 dá 0,35 aproximadamente, tá? Peguei com duas casas decimais, arredondei para duas casas decimais, mais i, π sobre 4 mais 2kπ. Se a gente quiser o ln principal, isso é 0,35, o ângulo seria π sobre 4, o argumento principal. Então, esse é o logaritmo calculado aí no ramo principal. Outros valores, vamos pegar outro, mais pelo menos um aqui. Então, seria 0,35. Se eu faço k igual a 1 aqui, então mais 2π. Então, ficaria mais i 5π sobre 4, né? 2π mais π sobre 4. Outro aqui, né? Se eu pego outro valor aqui, 0,35, faz o k igual a menos 2. Então, vai ficar π sobre 4 menos 4π, né? Menos 4π aqui é menos 16 sobre 4, então ficaria menos i 15π sobre 4, certo? Eu fiz o k igual a menos 2, então fica π sobre 4 menos 4π. Então, a hora que eu tiro o mínimo múltiplo comum aqui, dá π menos 16, tá? Então, menos 15π sobre 4 vezes i. E etc. Para qualquer k inteiro, né, eu vou ter os infinitos valores aí do ln complexo de 1 mais i. Aí, outro exemplo aqui de propósito, ln de menos 2, né, porque isso nunca podia existir nos números reais, mas aqui é o ln complexo. Então, isso vai ser ln do módulo de menos 2, aí aqui sim o ln real, mais i, argumento de menos 2. Então, menos 2 é um número real negativo, lembrem-se que é o par ordenado menos 2, 0, que mora aqui no eixo x, né, no semi-eixo negativo aqui do x, e que tem ângulo igual a π. Então, ln complexo de menos 2, módulo de menos 2 é 2, então ln de 2, mais i, o argumento de menos 2 é π mais qualquer múltiplo inteiro de 2π. ln de 2 eu também calculei aqui, só para a gente colocar um valor numérico, é aproximadamente 0,69, então peguei com duas casas decimais aqui, tá? Então, aproximadamente 0,69, mas aqui a gente pode melhorar, né? Colocar o π em evidência ali, então fica 2k mais 1π, onde k é qualquer número inteiro. Né? Então, observem que é perfeitamente possível eu calcular o logaritmo complexo de um número negativo, real negativo. Então, isso aqui é 0. Vamos colocar alguns valores aqui, né? Se eu faço k igual a 0, então dá mais iπ. Se eu faço que é o logaritmo, esse aqui é o ln principal, né? De menos 2.
outro valor aqui, deixa eu dividir com ponto e vírgula. Se eu faço k igual a 1, então vai ficar mais i vezes 3π. Observem que aqui vão dar só números ímpares vezes π, né, mais ou menos. Outro aqui seria 0,69 menos i vezes 5π. 0,69 mais i vezes 7π, e etc. Né? Qualquer número ímpar, aí, positivo ou negativo, vezes i, π, mais 0,69. E um último exemplo, ln de 1 também, porque a gente sabe que em R, né, nos números reais, isso aqui é 0, mas o que vai acontecer em C? Então, isso aqui é ln do módulo de 1, mais i vezes argumento do número 1. O número 1 é o número complexo 1, 0, então é o par ordenado 1, 0, que mora aqui no eixo x, que tem ângulo 0, 0 mais 2κπ, né? Então, ln complexo de 1 vai ser ln real de 1, que o módulo de 1 é 1, mais i, 0, vou deixar aqui 0, mais 2κπ, né? Para vocês lembrarem que o argumento aí é 0, mais qualquer múltiplo de 2π, k sempre pertencente a z. Então, ln de 1 a gente sabe que é 0, então, ln complexo de 1 nada mais é do que 2kπi, onde k pertence a z. Então, ln no ramo principal, o ângulo é 0, então isso aqui é 0, mas se eu não pego no ramo principal, isso aqui vai ser, né, mais ou menos 2πi, mais ou menos 4πi, lógico que tem o 0, né? Vou ter começado por ele, mas mais ou menos 6πi, mais ou menos 8πi, etc. São os infinitos valores aí do ln de 1 complexo. Então, chega de exemplos. Vamos começar as propriedades dessa função. Então, vou começar pela analiticidade. Será que o logaritmo é uma função analítica? Então, será que a gente pode derivar essa função? Então, vamos mostrar que essa função é analítica para todo z, exceto em z igual a 0. Lembrem-se que ela nem estava definida, né, no z igual a 0. Mas também ela não vai ser analítica no eixo real negativo. Aqui ela está definida, a gente até calculou, né, ln de menos 2, mas não vou poder derivar essa função num ponto real negativo. Isso acontece porque essa função não é nem contínua nesses pontos. Então, se ela não é contínua nesses pontos, ela não vai ser derivável nesses pontos, tá? Muito menos analítica. E a gente vai mostrar que a derivada do ln de z é 1 sobre z, né? Se o z é diferente de 0 ou diferente de qualquer número real negativo. Ou seja, onde eu posso derivar, a derivada dessa função é 1 sobre z. Então, como é que a gente mostra isso? Aí é que eu só escrevi, né? Ou seja, eu estou considerando o módulo positivo, estou tirando o caso 0, e o θ, ele está variando de menos π até π aqui aberto, né? Porque se eu fecho aqui no π, que é onde a gente considera o argumento, né? Eu estou pegando o eixo real negativo, e a gente não quer. Então, só escrevi nas coordenadas aí, polares, r, θ, onde que essa função é analítica. Então, vamos provar que ela é analítica primeiro, depois a gente calcula a derivada. Então, como é que a gente mostra que a função é analítica? Via as equações de Cauchy-Riemann, né? O teste de analiticidade que a gente viu. Então, para achar as equações de Cauchy-Riemann, eu tenho que abrir essa função ln de z, que a gente viu até aqui, né? Mas observem que aqui eu não tenho ela escrita em x e y. Então, eu abri aqui a ln do módulo de z é raiz quadrada de x2 mais y2. Então, essa aqui é a nossa função u de x e y. E argumento de z, lembra que a tangente do ângulo é y sobre x, né? Então, o y sobre x é o arco tangente. Lembrando que o ângulo aí está definido a menos do múltiplo de 2π, né? Múltiplo inteiro. Não escrevi, mas o k aqui é inteiro. Então, essa aqui é a nossa v de x e y. Então, acho que eu discriminei aqui isso, u e v. Agora, eu tenho que derivar. Então, vamos calcular quem é o x. Lembra que a u, vou escrever ela melhor aqui em cima, né? Quem que é a u? Isso aqui é x2 mais y2 elevado a meio, né? Então, é ln de x2 mais y2 elevado a meio. E por propriedade de logaritmo real, esse expoente pode vir para cá. Então, isso aqui é meio do ln de x2 mais y2. Tá? Fica mais fácil para a gente derivar. Então, quem é o x de xy, tá? Não vou escrever. Mas deriva isso aqui com relação a x, vai ser meio, vezes a derivada do ln, que é 1 sobre x2 mais y2, vezes a derivada de x2 mais y2 com relação a x, que é 2x. Então, eu posso dividir por 2, em cima e embaixo. Aqui está o x.
Observe que essa função, u, ela é completamente simétrica em relação a x e y, né? Então, o que eu fiz com x aqui, eu posso fazer com y, que dá na mesma. Então, o y, não vou fazer a conta aqui, mas é exatamente a mesma coisa, vai dar y dividido por x2 mais y2. Agora, vamos calcular a derivada da v. Lembrando que a derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x2, tá? Então, aqui, v de x, vamos derivar primeiro com relação a x, observe que aqui é uma constante, né, esse 2kπ, então basta eu derivar aqui arco tangente de y sobre x. Então, vai ser 1 sobre 1 mais y2 sobre x2, vezes a derivada de y sobre x com relação a x, que é menos y sobre x2, né? A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x2. Então, aqui embaixo, se eu tiro o mínimo múltiplo comum, vai ficar x2, como está 1 sobre, então já vou inverter a fração. E em cima vai ficar x2 mais y2. Vezes aqui menos y sobre x2. Então, posso dividir por x2 em cima e embaixo. Vx vai ser menos y sobre x2 mais y2. Agora, vamos calcular v de y. Então, a derivada com relação a y vai ser 1 sobre 1 mais y2 sobre x2, que é a derivada do arco tangente. Agora, vezes a derivada de y sobre x com relação a y. Então, é 1 sobre x. Então, essa fração aqui a gente já viu, né? Isso daqui vai ficar isso daqui, ó, x2 sobre x2 mais y2. Esse vai caber aqui, vezes 1 sobre x. Então, na hora que eu simplifico o x ali, vai ficar x dividido por x2 mais y2. Ou seja, o que a gente tem aqui? Para as equações de Cauchy-Riemann, o x, cadê o x? Está aqui. Deixa eu colocar de outra cor aqui para vocês verem. O x tem que ser igual a vy, e é para todo x e y, né? Exceto quando x igual a y, que é igual a zero. Mas lembra que z é igual a zero, a gente já retirou. Então, o x é igual a vy e o y é menos vx para todo x e y. De novo, também só quando x igual a y igual a zero, que ela não está nem definida. Então, o que me garante que o x é igual a vy e o y é menos vx para todo x e y aí diferente, só do 0, 0. Então, me garante que essa função é analítica, sempre aí nesses pontos. E agora vamos mostrar que a derivada dela é 1 sobre z. Aí, se a gente voltar lá em alguma aula, né, alguma videoaula lá atrás, a gente viu que a gente pode calcular a derivada f' de z por essa fórmula aqui, o x mais i vx. Como a gente já calculou o x e vx, então eu copiei aqui. Então, a derivada do ln de z, essa aqui era a nossa ux, a gente acabou de calcular ali atrás, e aqui a vx. Então, o que dá isso daqui? Então, ln de z, linha, derivada, é x menos y sobre x2 mais y2. E se vocês observarem, isso aqui nada mais é do que 1 sobre z, que é 1 sobre x mais y, né? Se a gente multiplica pelo conjugado, em cima e embaixo, chega aqui. Então, essas duas coisas são iguais, provando assim que a derivada do ln de z é 1 sobre z, aonde ela pode ser derivada, né? Que é em z diferente de zero e o z também diferente de real negativo. Tá? Porque nesses pontos ela não é contínua, então por isso que eu não posso nem derivar, tá? Não podia nem aplicar as equações de Cauchy-Riemann. Mas aonde eu posso aplicar, então a gente viu que a derivada é igual a 1 sobre z, mostrando assim que ela é uma função analítica em todos os pontos, exceto esses aí que eu acabei de citar, e cuja derivada é 1 sobre z. Aí outras propriedades dessa função. Então, primeiro é que, como a gente definiu ela como sendo a inversa, né, da função exponencial, então se eu faço logaritmo complexo primeiro, depois exponencio, eu não faço nada. E na outra ordem, a gente só tem que tomar um cuidado, porque lembrando que ela é uma função multivalente, né, então se eu exponencio primeiro, depois tomo logaritmo complexo, então a gente vai ter z mais 2kπi, onde cai qualquer inteiro z, né, então é quase a inversa uma da outra, a menos dessa questão aqui dela ser multivalente. E aí, outras propriedades, o log do produto é a soma dos logs, e o log do quociente é a diferença dos logs. Tá? Não vou mostrar essas propriedades, mas elas também continuam sendo válidas aqui no logaritmo complexo.
E aí, por fim, vou fazer mais 2 exemplos. Deixa eu só mudar aqui para azul. Em termos de equação, que é primeiro resolva a equação ln de z igual a pi sobre 2. Então, aqui é só a gente exponenciar os dois lados, né? Como é que eu isolo o z aqui? É lógico que a gente poderia usar a expressão do logaritmo e igualar, mas a partir do momento que a gente sabe agora que exponencial e logaritmo são inversas uma da outra, então aqui se eu exponencio os dois lados, então eu vou ter que, vou deixar aqui só para vocês lembrarem, e elevado a ln de z é igual a e elevado a pi sobre 2. Só que e elevado a ln de z a gente acabou de ver que é z. E o que é e elevado a pi sobre 2? Então, da definição do exponencial complexo, ou da fórmula de Euler, né, a gente viu que isso é cosseno de pi sobre 2 mais i seno de pi sobre 2. Cosseno de pi sobre 2 é 0, seno de pi sobre 2 é 1. Então, isso aqui dá i. Então, o resultado dessa equação aí é z igual a i. E por último, eu quero achar todas as raízes da equação e elevado a z igual a menos 3. Né? Lembrando que a exponencial complexa pode ser negativa, né? Ela só não dá zero, mas pode ser qualquer número aqui complexo, inclusive um real negativo. Então, eu quero achar todos os z's, tais que e elevado a z igual a menos 3. Então, da mesma forma, o que eu vou fazer? Para tirar esse z aqui do expoente, eu vou aplicar o logaritmo. Então, isso aqui é o ln de menos 3. Aí, lembrando que isso aqui é o ln complexo, aqui eu vou ter infinitos valores. Então, ln de e elevado a z, isso aqui é z, vai ser o logaritmo complexo de menos 3, que por definição é o ln do módulo de menos 3, é ln real, mais i argumento de menos 3. Então, meu z vai dar ln de 3 mais i. Quem é o argumento de menos 3? Menos 3 é para ordenado menos 3, 0, né? Então, o argumento é π, mais 2k π, k pertencente a z. ln de 3, deixa eu ver se eu separei aqui. Acho que esse eu não peguei, né? Mas aí depois vamos deixar aqui indicado. Então, ln de 3, teria que calcular quanto é o ln real de 3, mais, aqui a gente pode melhorar, né? 2k mais 1 π, onde k é inteiro, seja de qualquer número ímpar, né? Vezes π. Então, essas aqui são todas as soluções. Então, observe que aqui a gente tem infinitas soluções para essa equação. Se eu faço k igual a 0, né, considerar o argumento principal aqui igual a π, a gente tem uma única solução, que é o ln de 3 real. Mas, considerando todas, seria ln de 3 mais i vezes qualquer número ímpar vezes π. Tá? Então, eu paro por aqui. Então, essa foi a nossa aula sobre logaritmo complexo, definição e algumas de suas propriedades, principais propriedades que a gente vai utilizar.